uma vez iniciando mais um podcast da série Ponto Final, né? E o nosso convidado de hoje é o pregador Felipe Barbosa. Pronto. Né? Então a gente vai falar sobre o tema Desigrejados. Desigrejados, em nome de Jesus. Né? Então vamos lá, vamos desenvolver isso aqui. Então, desigrejados é um tema bem pesado, né? De se falar, um tema muito sensível, né? É algo que toca, querendo ou não, na consciência das pessoas que são desigrejadas, né? E não são sensíveis ainda, né? Não têm entendimento com o Espírito Santo. Verdade. Gente, a paz do Senhor Jesus, como já foi dito aqui pelo Gabriel Manzato, a nossa proposta hoje é falar sobre desigrejados, né? Isso é um tema muito interessante, um tema que a gente pode presenciar, né? Nós que estamos na igreja, a gente percebe que tem muitas pessoas que tentam viver a fé afastados do corpo de Cristo, né? Tentam viver a fé afastados da comunidade que é o corpo, a comunidade que vai nos conduzir até o Senhor. E isso tem uma implicação muito grande, né? Uma implicação muito grande. Antes de tudo, a gente precisa definir o que são os desigrejados, Gabriel. Acho que é essencial. É essencial. Acho que é uma pergunta muito grande. Porque às vezes existem muitas concepções pré-estabelecidas, né? E se torna às vezes até um preconceito em relação aos desigrejados. A nossa proposta hoje não é apoiá-los. Não é apoiá-los. De antemão, a gente já diz que os desigrejados, em sua grande maioria, eles não estão vivendo o verdadeiro Evangelho de Cristo. Claro. Não vivem de forma alguma. Na verdade, eles vivem o que foi falado no podcast anterior com o Micael, né? Que é o eu-evangelho. Eu-evangelho, é o egoísmo, né? O egoísmo. O Evangelho passa a girar em torno deles e não em torno da pessoa de Cristo, sendo ele o cabeça, sendo a igreja o corpo. Isso. Até porque uma pessoa desigrejada, ela não vai poder falar de Cristo, né? Porque só pode falar de Cristo quem é de Cristo, né? Quem sabe da pessoa de Cristo, do caráter de Cristo, vive com Cristo, vive para Cristo e por Cristo. Então, assim, a pessoa desigrejada, ela pode até tentar falar sobre Cristo, mas mesmo assim ainda vai estar errado. Sendo a igreja o corpo de Cristo, como é que a pessoa, sendo a igreja o corpo de Cristo, como é que a pessoa vai poder falar sobre o cabeça da igreja se ela não está no corpo? Isso. Se ela não tem um conhecimento. Exatamente. Se ela não tem um conhecimento do corpo, se ela não está no corpo, ela não tem autoridade para falar sobre o cabeça. Então isso é uma implicação muito grande, porque a pessoa desigrejada, ela vai querer falar sobre o cabeça, sendo que ela não é membro do corpo. Não é membro do corpo. Ele não tem autoridade. Não tem nenhuma. Ela se torna uma pessoa sem conhecimento do corpo, sem conhecimento da cabeça. Isso. Não é verdade, Gabriel? Até porque se ela não tem conhecimento nem do corpo, que é a base que ela precisa ter. A base, né? A igreja é a base, né? Para conhecer o cabeça. Né? Então, assim, ela precisa primeiramente ser um pé, depois ser uma perna, depois ser um tórax, né? Enfim, inúmeras coisas para depois chegar a conhecer o cabeça. Se a gente não... Isso aqui é muito interessante que o Gabriel falou. Sim. A igreja é o corpo de Cristo, né? Quem é a base da cabeça? Pescoço. A igreja é o corpo, do pescoço para baixo. A base da cabeça, pescoço, pés, o tronco. A igreja é essa base de Cristo. Se a pessoa ela não tem conhecimento, se ela não está no corpo de Cristo, ela não tem o conhecimento dessa base.
Se ela não tem conhecimento dessa base, se ela não tem esse conhecimento básico sobre o corpo que é a igreja, como ela vai conhecer a cabeça? Né? Como ela vai conhecer a cabeça de Cristo? Sim, sim. A cabeça que é Cristo, como ela vai ter autoridade? Isso aqui é muito profundo. Mas vamos lá, para a gente dar continuidade, qual seria a definição, Gabriel, de desigrejado para você? Desigrejado, tem até um exemplo, né, que eu falei com você Sim. Antes da gente iniciar o podcast, né, que é um rapaz, eu não posso citar, né, muita coisa dele, até porque se ele ouvir isso aqui e ver que é ele, vai manter vai ficar chateado, né? Então assim é melhor evitar. Mas assim, essa pessoa ela costumava na verdade, né? Sim. Porque a partir do momento que a gente vive o que Cristo tem pra gente, que a gente entende, né, que Deus permitiu o entendimento, a gente não discute mais, né? A gente mostra, a gente cria consciência na pessoa, né? E aí a pessoa vai decidir por ela mesma, né? A livre espontânea vontade e o livre-arbítrio, né, que Deus permite. Então, assim, essa pessoa costumava discutir comigo, dizer que não era necessário ela participar de uma igreja, ela era a própria igreja. Sim. Então, assim, ela se sentia, na verdade, os desigrejados, eles se sentem autossuficientes, né, para com Cristo. E não é assim que funciona. A gente que é cristocêntrico, que é evangélico e vive para Cristo, a gente sabe que não é assim. A gente precisa fazer parte de uma união, né, de uma unidade, né, ter a comunhão com os irmãos para formar o corpo, para conhecer a cabeça e formar o corpo inteiro, né? Então, assim, esses desigrejados, eles são meio sem nexo, né? Porque não podem viver autossuficiente para com Cristo, né? Então, assim, eles se isolam muito em Mateus 18, 20, se eu não me engano, né? 18, 20. Então, assim, não se pode deixar se apegar em um só versículo, né? Onde diz, onde tem 2 ou 3 em meu nome eu estarei presente. Sim, mas e o texto? Né? O texto tem que ter um pretexto, né? E aí gerar tudo isso como entendimento, né? Senão vai virar uma pura heresia e vai ocorrer que essa pessoa vai continuar desigrejada a vida toda dela. Verdade. Sendo que o final disso, de ser um desigrejado, só pode levar a um lugar. Né? Só pode levar ao pecado, né? O pecado puramente, o pecado leva à morte, né? E aí... Isso aqui é muito interessante, algo que o Gabriel falou, que seria uma das características daqueles que estão afastados da igreja, é o egocentrismo. Né? O evangelho passa a girar em torno deles. Tem muitas pessoas que falam isso, não há necessidade de eu estar lá na igreja, e ainda tem aqueles, né, que apontam, né, os defeitos na noiva, dizendo, não, tem muitas pessoas imperfeitas. De fato, a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas. Sim. Que vão sendo restauradas pelo Espírito Santo de Deus. Até porque Jesus ele não veio para pessoas perfeitas. Exato. Aí isso aqui é muito interessante. E ele relatando esse exemplo, que foi um exemplo vivido por ele, né? Sim. Um exemplo vivido, um rapaz que ele conhece que decidiu não estar mais na igreja por todas essas razões. Sim. E o interessante é que essa live, com esse tema, né, desigrejados, a gente nem colocou o tema, e o podcast também, né, o tema desigrejados, ele vai surgir também a partir de uma experiência que eu tive. Isso aqui é muito interessante, isso aqui é verídico. Eu estava voltando do trabalho para casa. Isso aqui foi muito interessante. Eu estava relatando ao Gabriel. Sim. E a partir disso surgiu, porque a gente estava vendo qual tema seria a live. Isso. E o podcast também. E aí a gente estava pensando, né, programando, e aí eu tive essa experiência. Eu estava voltando para casa do trabalho, e aí eu passei na frente de uma casa. Por incrível que pareça, tinha 2 mulheres conversando ali dentro, né, na área da casa, ali na garagem da casa. E uma mulher falava com a outra, dizendo assim, olha, eu não preciso ir para a igreja, porque eu busco a Deus aqui em casa, e Ele me escuta e pronto. E eu achei aquilo muito interessante, Gabriel. Sim. E a partir daquilo ali, eu disse, não, nós já temos aí um tema, né? Já temos um tema para desenvolver.
Eu achei muito interessante aquilo e foi uma confirmação de Deus, porque a gente estava querendo fazer algo baseado em um tema que fosse atual. Sim. E o que a gente percebe que é atual é essa mentalidade das pessoas de querer buscar a Deus afastado do corpo, que é a base da cabeça. E que Deus manda na Bíblia. Exatamente. Né? E você tem que fazer parte de um corpo para assim chegar a Cristo. Sim. Né? Aí quando eu ouvi isso me impactou bastante. Eu disse, meu Deus, aí está mais um exemplo, e é algo real que eu vivi, está mais um exemplo de uma pessoa que quer chegar a Deus sozinha. Ela quer buscar ao Senhor sem estar junto da igreja. E isso aqui é muito interessante, porque talvez você que esteja me ouvindo, você também pretenda fazer isso. Você quer buscar a Deus, mas você quer buscar a Deus longe da igreja. Mas isso é bastante complicado. É muito difícil a gente se aproximar do Senhor, a gente se aproximar do Senhor Jesus Cristo sem se aproximar da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é o corpo físico de Cristo na terra. Sim. A gente não vê o cabeça, a gente não vê o cabeça. O corpo físico e espiritual. A gente não vê o cabeça, que o cabeça é invisível, o cabeça está no céu. Sim. Cristo está no céu. O que é que sobra para a gente verificar? A igreja. Sim. É por meio da igreja que a gente vai experimentar o amor de Deus. É por meio da igreja que a gente vai experimentar a pessoa de Cristo. Né? E embora a igreja ela não seja perfeita, mas é o corpo que Deus estabeleceu. Sim. Eu acho que algo muito interessante, Gabriel, e você vai desenrolar isso aqui agora, muito interessante os desigrejados perceberem, é que embora a igreja ela seja imperfeita, mas ela é o que Deus estabeleceu. Sim, sim, até porque Deus, ele sim, né? Ele é autossuficiente. Ele não precisa de nenhum de nós aqui, né, para ser Deus. Verdade. Ele é Deus e acabou. Né? Agora, a gente, como ser humano, a gente precisa de Deus a todo tempo. Né? Tanto fisicamente quanto espiritualmente. Até a própria Bíblia fala que se a gente alimenta nosso espírito está bem, consequentemente nosso físico também vai ficar bem. Né? Então, assim, você ser um desigrejado é você causar um suicídio espiritual. Nossa, isso aqui é muito forte. Suicídio espiritual. É isso, suicídio espiritual. Né? Então, assim, você literalmente e espiritualmente está matando, né, todo o seu corpo. Então, vou aproveitar esse momento. Você que está longe da igreja, você está cometendo um ato suicida. Isso aqui é muito profundo. Sim. Você está matando a si próprio. E cuidado, porque a qualquer momento você vai morrer. E o que é a morte? A morte espiritual. Morte espiritual. A morte espiritual. Possa ser que, junto com a morte espiritual, no mesmo instante, né, que não é difícil, não é impossível de ocorrer, a pessoa também morra fisicamente. Exatamente. Né? E aí é onde ocorre aquela pergunta: o que você fez para Cristo enquanto você viveu na Terra? É verdade. Isso aqui é muito profundo. Ele falou que o afastamento da igreja vai gerar morte espiritual. Isso aqui é muito profundo. Se a gente pegar o exemplo do corpo, se a gente cortar o braço é um membro. Sim. O braço seria um desigrejado. A gente corta o braço, ele sai do corpo. O corpo permanece vivo, mas o braço apodrece. Sim. O braço vai apodrecer. Então, isso aqui é muito profundo. Quando você sai do corpo, que é a igreja, sabe o que vai acontecer com você? Você vai apodrecer. Você vai morrer e a igreja vai continuar sendo igreja. A igreja vai continuar sendo igreja. Né? Até porque, assim, um corpo, é como você falou, você tem um exemplo perfeito, né? Belíssimo, que é, você cortou um braço, ele vai apodrecer, ele não vai servir mais para nada, né? Porque ele não tem vida própria, né? Ele precisa do corpo. Então, se a pessoa não se sente parte do corpo, não quer fazer parte de um corpo, infelizmente a notícia que temos para dar a você é essa, né? Do suicídio totalmente espiritual, né? Suicídio espiritual. Não tem outra resposta para isso. Isso aqui é muito profundo. E ele vai mais fundo ainda quando fala que depois do suicídio espiritual pode vir a morte física e aí, consequentemente, a perda da salvação. Sim. Então esse assunto é muito interessante. Até porque em Atos 2, no capítulo 2, versículo 46, diz que na igreja primitiva, né, eles se reuniam, na verdade, nas casas dos irmãos, né, mas diariamente eles estavam
sempre nos templos, né? No templo. Então, assim, claro, você é igreja individualmente, mas você precisa ser igreja também coletivamente. Senão, não tem um nexo. Você não está seguindo o que Deus deixou na Bíblia. Isso aqui é muito profundo. Então, só resumindo, essa é a definição de desigrejado, né? São pessoas que resolvem viver a fé afastados do corpo de Cristo. Sim. E isso é algo assim que tem uma implicação muito grande. Né? Totalmente. Uma implicação muito grande. Até porque Satanás sempre gosta de deixar as coisas bem lindas e parecidas, né, com o certo. É verdade. Com as coisas de Cristo. É tanto que tem um exemplo de uma irmã, né, esses dias atrás, ela contando a história de vida dela espiritual, ela me contou lá na hora que como é que fala? Satanás, ele fez com que ela possuída, né, falasse em línguas. Sim. Então, assim, ela falou em línguas, mas ela sentiu que não era. Que não era de Deus. Mas, por um momento, ela relatou que sentiu dúvida. Se era ou não, se ela foi batizada ou não, porque ela almejava tanto ser batizada em línguas, que Satanás fez com que ela se batizasse. Entendeu? Ela auto se batizasse. Então, assim, é uma coisa muito... Isso dentro da igreja foi? Então, ela tinha começado a ir para a igreja tem um mês. E aí ocorreu um processo de libertação com ela, né? De 4 dias. Sim. Esses 4 dias ela relatou que foram para ela 4 anos. 4? Meu Deus. 4 anos. Então, assim, hoje em dia ela está livre, graças a Deus, né? Mas, assim, antes disso tudo ocorrer, né? Satanás sempre iludia ela com as coisas mais lindas desse mundo. O mundo é ruim? O mundo é ruim? Não, o mundo não é ruim. O mundo é uma coisa magnífica. O mundo é ruim, Vitor? Não. O mundo não é ruim, né? Então, assim, se a gente for hipócrita, né, para dizer que o mundo é ruim, não existe. O mundo é bom, é belo, é gostoso de se viver o mundo, é gostoso de se viver, sim, tudo que tem no mundo. Mas, assim, a gente tem que seguir pela Bíblia, né? A gente pode tudo, mas nem tudo nos é lícito. Nem tudo convém. Né? Então, assim, os desigrejados, eles costumam ser iludidos ali pelo Satanás todo o tempo e eles não percebem. Isso aqui é muito interessante que ele falou, porque fora da igreja, uma das coisas que mais vai acontecer com uma pessoa é ela ir perdendo as suas características espirituais e adotando todo tipo de práticas que ela não cometeria se estivesse na igreja. Sim. Porque a igreja ela está ali para nos equilibrar. Né? Quando a gente está na igreja, a gente vai pensar se algo é conveniente ou não. Sim. A gente vai ter isso, porque a gente está no corpo, a gente tem essa preocupação de não escandalizar os nossos irmãos. Né? Sim. Como o próprio apóstolo Paulo fala, que nós que somos fortes devemos o quê? Suportar aqueles que são mais fracos. Né? A gente deve ter atenção com eles. Então, no corpo de Cristo, a gente acaba tendo bastante cuidado com os nossos comportamentos. Quando a gente resolve viver uma fé individual, a gente já não está mais preocupado se vai agradar os nossos irmãos ou não. Sim. A gente não deve mais satisfação a ninguém. A gente não tem uma autoridade espiritual sobre a gente não tem um pastor. Sim. A gente não tem irmãos e irmãs. Então isso é algo bem interessante. Sim, e a grande maioria desses desigrejados, né, eles se tornam o chamado ateu. É verdade. Né? E aí existe uma correlação entre isso aí. Até porque se ele não tem algo superior espiritual sobre ele, né, que no caso é Deus, ele é único, né, único, santo, perfeito e agradável, né, eles não têm o que temer, eles não tem nada ali. Então, assim, eles pensam que então já que eu não tenho nada, eu vou viver da minha forma. Sim. Né? E a gente sabe que não é assim. A gente, quando está participando de um corpo, né,
de Cristo, a gente vê que não podemos machucar o irmão, a gente vê que temos que compartilhar com o irmão, temos que ajudar o irmão de todas as formas possíveis, né? Tanto espiritual quanto fisicamente, até porque a gente está nesse mundo, está repleto de acontecer coisas que a gente não espera, né? Então, assim, se a gente não tiver colado com Deus, meu irmão, é verdade. Então, infelizmente, vai ocorrer coisas que a gente vai até culpar Deus e dizer assim, nossa Deus, eu pedi tanto, né, que o Senhor estivesse aqui comigo nesse momento, o Senhor não esteve e tal. Mas vamos ver essa situação. Você pediu a Deus, você suplicou a Deus, mas o que você fez para aquilo ocorrer? Para que Deus abençoasse aquilo? Então, assim, se não foi da vontade de Deus e você não tem esse entendimento, meu irmão, não adianta, né? Você tem que entender que se sua vontade for a vontade de Deus, vai ocorrer. Se não for, amém, né? Tudo de Deus é perfeito, não adianta, né? Então, assim, essas pessoas desigrejadas, a falta de entendimento que ocorre nelas é muito enorme. Muito enorme, né? Então, eu não tenho nem o que falar mais, assim, em relação a isso, né? É abrir o entendimento, ser sensível a Deus. E como é que você tem que ser sensível a Deus? Através da Bíblia. É verdade. E assim, é algo muito interessante também, Gabriel, que a gente pode refletir sobre os desigrejados, é quais os tipos de desigrejados, né? Porque eu estava até falando com ele isso antes, porque existem muitas pessoas que às vezes não estão congregando, às vezes não estão numa comunidade de fé, e às vezes automaticamente a gente fala assim, quem não está congregando está desviado, mas não necessariamente é assim que as coisas funcionam, certo? Não é bem assim, certo? Às vezes a gente fala, não, quem não está congregando está desviado. Passou uma semana sem ir para a igreja, já está desigrejado, sim, está desviado. Não é assim que funciona, certo? Ó, temos algumas pessoas aqui assistindo, que Deus abençoe. E você que vai nos escutar também, que Deus te abençoe. Não é assim que as coisas funcionam. Ficou um mês sem vir na igreja, está desigrejado. Não é bem assim que funciona. Então existem diversos tipos de desigrejados. Sim. E eu queria trazer isso aqui, desenrolar isso aqui com o Gabriel também. Eu acho que é muito interessante a gente refletir. Eu estava refletindo o seguinte, imagine, sei lá, uma pessoa, né, que more, sei lá, no interior. Vamos fazer essa reflexão, para a gente tentar analisar. O que seria um desigrejado? Uma pessoa que não está congregando, basicamente. Ela não congrega, ela não faz parte de uma comunidade de fé. Ela vai tentar viver a sua fé ali individualmente. Sim. Ela e Deus, ok? Eu estava contando para o Gabriel o seguinte, imagine uma pessoa que mora numa roça, por exemplo. Aqueles lugares que só tem uma casinha, duas casinhas, ela mora lá. Sim. Nessa casinha vai ter lá um rádio, né? Um radinho onde ela vai conseguir ter acesso ao mundo. Aí certo dia essa pessoa está escutando um pregador do evangelho, ela coloca lá num sinal cristão, né? Sim. Numa rede cristã. Isso. E ela vai começar a ouvir uma pregação de um pregador. Nessa pregação, lá no que ela está escutando, o pregador pergunta, quem quer aceitar o Senhor Jesus? Ela aceita o Senhor Jesus Cristo, e ela começa a viver sua fé. A gente poderia dizer que essa pessoa está desigrejada, ela não está congregando, ela não faz parte de nenhuma comunidade, mas por quê? Porque esse tipo de desigrejado aqui é um desigrejado que ele é desigrejado por causa das circunstâncias. Sim. As circunstâncias do tempo. Ali não há ninguém, não há nenhuma congregação ali naquele interior, naquela roça, não tem nenhum cristão ali, então ela vai ser obrigada a viver o evangelho de uma forma individual, o seu relacionamento com Deus. Mas mesmo embora não estando congregando, ela está no corpo de Cristo. Ela está. Por quê? Porque a fé dela é verdadeira. Então, existe esse tipo de desigrejado. Ele não está congregando, mas a fé dele é verdadeira. Não é isso, Gabriel? Sim. Até porque essa pessoa, desse exemplo, ela não tem como chegar. Exatamente. Né? Muitas das vezes não tem como. Mas assim, significa que ela sempre vai ser assim? Sempre... Não. Entendeu? Tem pessoas, tem situações que a pessoa vai ser um tipo desse desigrejado a vida toda. Exato. Né? Pelas circunstâncias. Né? Aí é com ela e Deus. Com ela e Deus, né? Exato. Então, vai ter pessoas que, futuramente, isso irá mudar. Né? Ela não vai ser mais um desigrejado. Exato. Né? Desse exemplo.
mas ela vai ser uma pessoa que vai fazer parte de um corpo. Ela pode ir morar numa cidade grande, Exatamente. né? Uma cidadezinha pequena até, que tenha uma comunidade, que tenha uma igreja, um pastor para cuidar dela. Isso, exatamente, né? Então, assim, são circunstâncias que vai depender muito do que Deus tem para a pessoa. Verdade. Né? E tem, eu diria, Gabriel, que tem outro tipo de desigrejado, que são aqueles que a gente já abordou logo no início, que são esses egoístas, né? Sim. São os desigrejados que são egoístas. São os mais visíveis. Esse aqui são os mais comuns, que são os egoístas e os ignorantes. É aqueles que podem estar congregando, existem muitas congregações, mas pelo fato dele ser egoísta, né? Por exemplo, muitas pessoas dizem assim, eu não vou congregar porque ali naquela igreja tem muito erro. As pessoas vivem em pecado, né? Sim. Isso normalmente é uma razão que os desigrejados egoístas eles apresentam. Sim. E fora que esses egoístas, eles sempre costumam ver isso, né? Porque o irmão é fofoqueiro. Isso. Aí eu não vou mais para a igreja. Porque eu não quero que fofoque da minha vida. Lembrando que tem fofoca em todas as congregações. Você não vai... Se essa for a razão de você estar longe da igreja por causa de fofoca, meu filho, você vai sofrer. Todas as congregações têm fofoca. Não tem como fugir disso. Não, e fora que fofoca vai existir dentro ou fora da igreja. Exatamente. Né? Fofoca isso aí existe fora algo até do ser humano. Mas o Espírito Santo vem para controlar um pouco isso. Vem para equilibrar, né? Para equilibrar. Então, assim, não só em fofoca, mas porque o irmão toca melhor, eu queria tocar melhor que o irmão. Aí desanima, né? E sai. Aí vira um desigrejado egoísta. Exato. Né? Outro exemplo muito, mas muito, né, irrelevante, no meu ver, e que ocorre bastante nas igrejas, é a questão de ser o líder espiritual. Sim. Porque o líder espiritual, ele faz isso, faz aquilo, peca ali, erra aqui, tem uma má administração, não presta atenção nos irmãos, que não sei o quê. Uma coisa meu irmão, na Bíblia tem dizendo que se ele está cometendo pecados e injustiças na administração que Deus deu a ele, ele vai se acertar com Deus. Então, ele não vai se acertar comigo, com você, com seja lá quem. Né? É ele e Deus. Né? Então, assim, tudo é uma pessoa e Deus. Uma pessoa e Deus. Se você vai sair e vai parar de congregar e virar um desigrejado egoísta, por esse motivo você está sendo um hipócrita. É verdade. Né? Então, é esse tipo de egoísta que a gente vê mais, assim, de monte de rebanhos até, né, na Terra. Eu diria, isso aqui é muito interessante, o Gabriel está falando, porque eu diria que um desigrejado egoísta, que é essa pessoa que ela vê problemas na igreja, certo? E ela está buscando uma igreja perfeita. O problema é que ela nunca vai encontrar essa igreja perfeita. Sim. Né? Que tenha pessoas perfeitas, super santas. E às vezes, é engraçado os desigrejados, porque se eles encontrarem uma igreja que seja super santa, eles vão criticar a santidade da igreja. Eles vão colocar um defeito na santidade. Exatamente. Se eles estão numa igreja, por exemplo, que tem muita fofoca. Não vou ficar nessa igreja que tem muita fofoca. Não vou ficar nessa igreja porque o pastor não me dá oportunidade. Tudo bem. Se eles forem para uma igreja perfeita, uma igreja que esteja em santidade, eles vão criticar a santidade da igreja. Até porque eles não estão acostumados com aquilo. Exato. Né? Então, assim, a igreja 100% santa e perfeita é no céu. Só no céu. Não tem outra. É verdade. Não tem outra. A gente é ser humano, a gente é falho. Se a gente fosse perfeito, vou falar a mesma coisa que eu falei no podcast anterior, a gente seria Jesus. Exatamente. É coisa que a gente não é. E nunca vai ser. É verdade. Né? É verdade. A nossa perfeição é uma perfeição aos olhos do Pai. Aos olhos do Pai. Certo? A Bíblia fala assim, sede perfeitos como perfeito é o Pai. Mas a gente nunca vai ser perfeito um para o outro. Nunca. A nossa perfeição só é para Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado ao olhar o nosso irmão e querer exigir uma perfeição dele, uma perfeição segundo o nosso padrão. Isso. Eu posso olhar para o Gabriel e dizer, não gosto do Gabriel porque ele não usa gravata. Aí eu vou cobrar dele essa perfeição que ele não pode me entregar. Mas o Gabriel é perfeito aos olhos do Pai. Exatamente. É a mesma coisa, você deu esse exemplo da gravata. Um exemplo. Você só usa roupa social. E eu não gosto de usar roupa social.
aí eu vou cobrar de você. Meu irmão, não existe isso. É verdade. Não existe, nunca vai existir. Nunca Se a vai pessoa existir. se sente bem, claro que depende das circunstâncias também, né? Mas se a pessoa se sente bem indo para a igreja de roupa normal, Exato. ou roupa social sempre, isso aí é um problema dela. É uma coisa dela com Deus, dela com ela mesma, né? Então, assim, não tem que ter essa cobrança, É verdade. né? Claro que, dependendo das circunstâncias, você não vai estar em um altar de qualquer jeito. É verdade. Né? Até porque as coisas de Deus não são de qualquer jeito. Com ordem É de com ordem ciência. de decência, né? Então, assim, são esses detalhezinhos que desigrejados não procuram entender. É verdade. Não é que eles não querem, eles não querem entender, ou então eles não veem porque estão cegos, perante e não sei o que. Não, meu irmão. É detalhes que você observa até sem você ser, sem você estar seguindo o evangelho. É verdade. Uma pessoa de fora que não tem nada com Deus, né? Ela olha assim e diz, caramba, eles só andam no altar de terno, arrumado, né? Começa na hora, termina na hora, tal, não sei o quê. São esses detalhezinhos assim que faz a diferença, né? Até porque o desigrejado é uma pessoa que ainda não se libertou do pecado, ainda não se libertou do mundo que ela gosta de viver, né? Ela não quer realmente, né, seguir a Cristo. Ela quer que tudo seja no momento dela e ela está na razão dela e pronto. Verdade. Eu diria até que uma razão que leva uma pessoa a abandonar a igreja é falta de fé. Falta de fé. Isso aqui é muito interessante. É a falta de fé, mas por que falta de fé? Bem, porque veja, imagine que você está numa igreja que tem lá bastante problemas. Uma igreja bem problemática mesmo. É interessante que quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que a Bíblia traz muitas igrejas que é problemáticas, né? Muitas igrejas problemáticas. Quando a gente lê o livro do Apocalipse mesmo, as cartas às 7 igrejas, Sim. E tem muitas igrejas lá problemáticas. Tem igreja que Jesus fala assim, olha, eu estou a ponto de vomitar você. Isso aqui é muito terrível. Sim. Então, na Bíblia, gente, as igrejas apresentam muitos problemas. A igreja de Corinto, primeiro. A igreja de 1 Coríntios. Isso aqui é muito interessante, porque era uma igreja, a Bíblia fala que essa igreja possuía todos os dons espirituais, Gabriel. Sim. Todos os dons. Lá tinha tudo. Lá tinha a palavra do conhecimento, tinha a Hoje é palavra... raro, né? tinha a palavra da sabedoria. A igreja de 1 Coríntios tinha todos os dons. Mas embora tivesse todos os dons, quando a gente vai fazer a leitura da Bíblia, a gente percebe que era uma das igrejas mais perturbadas que existia na Bíblia. Havia muitas divisões, porque havia líderes lá e as pessoas se dividiam. Né? Não, o meu pastor é Paulo, o meu pastor é Pedro, o meu pastor é Apolo. Sim, sim. Então, havia ali diversas razões naquela igreja para as pessoas se perturbarem e dizerem assim, não, eu vou sair da igreja, tá muita bagunça aqui. Mas veja, se a pessoa sai da igreja por conta de problemas que a igreja está apresentando, ela está faltando com fé, certo? E por que faltando com fé? Primeiro, na mente do desigrejado, ele esquece que a igreja pertence a Cristo. Sim. Isso aqui é muito interessante. Sim. Ele esquece que a igreja tem domínio, que Deus, que o Senhor Jesus Cristo tem domínio sobre a igreja. Sim. Eu acho que isso aqui é muito interessante, porque quando a gente tem esse entendimento de que Cristo tem um domínio sobre a igreja, a gente não vai abandonar o barco por problemas que está apresentando. Claro. Certo? Jamais. Porque qual é a nossa mentalidade? Bem, se um determinado pastor não está me agradando, se um determinado pastor não está agindo da maneira correta, eu tenho fé que Cristo, o Senhor da igreja, pode a qualquer momento tirá-lo e colocar outro. Não é isso? Né? Até porque é o exemplo que a gente estava conversando em relação a Paulo. Né? Paulo, ele era um cara que era perseguidor, era um desigrejado total. Exato, exatamente. Né? Ele era... Eu acho que todos os desigrejados, tipos de desigrejados que existem, Paulo era. Ele era o pior de todos. Em um só, né? Ele era o pior de todos. Então, assim, pra você ter uma ideia, ele, do dia pra noite, as pessoas perceberam que ele já não era mais o Paulo perseguidor. Verdade. Ele não era o Paulo que matava os crentes. Ele virou um crente, né? Ele virou o pregador da palavra, vamos dizer assim... O tal. Né? O grande apóstolo até hoje. Top, vamos dizer assim. Então, assim, Deus transformou a vida dele de uma forma, meu irmão, que ele deu a liberdade. Né? Querendo ou não, porque Deus estava olhando... Eu, na minha imaginação, eu fico olhando assim, que Deus estava lá do céu e olhou assim desse. Repare, um pequenino desse, querendo lutar contra
O Deus. O Deus que criou ele. O Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. O que é que eu vou fazer com ele? Vai se transformar em um dos meus. E vai ser um dos melhores. Isso aqui é muito profundo, eu tô todo arrepiado. Um dos melhores. Um dos melhores. Então, assim, ele deu liberdade. De uma certa forma, ele deu liberdade. Né? Até porque ele estava se destacando em ser o pior. O pior. Né? Então, as pessoas costumavam a seguir ele demais. Tal, tudo era... vamos atrás de Paulo, porque Paulo vai matar os crentes, não sei o que, e a gente odeia os crentes, né? Então, assim, Deus disse, pronto, ele está sendo o pior, as pessoas estão seguindo ele. Agora eu vou transformar ele no melhor, porque é a minha vontade, e agora eu quero ver os que estavam seguindo ele como o pior, seguir ele como o melhor. Por quê? Porque Deus usa os loucos para confundir os sábios. Os sábios e os que se dizem que são, né? Que são sábios. Então, assim, meu irmão, a coisa de Deus... Né, o transformar de Deus, né, e esse exemplo de desigrejado entra totalmente na vida de Paulo. Né? Depois ele consegue cumprir a missão. É tanto que você me falou que ele chega na igreja, né, e os líderes, né, espirituais daquele tal lugar, na passagem da Bíblia, eu quero até que você refresque minha mente, né, com isso. Isso é muito profundo. A de Lídia, essa? Isso, não, que ele chega lá sim, e os líderes... Sim, esse exemplo que ele está citando é muito interessante, porque capítulo 9 de Atos, ele está pedindo para eu citar, logo após a convenção de Paulo, a Bíblia fala que ele vai se dirigir até Jerusalém, que era a capital da igreja, vai se dirigir até Jerusalém já para entrar em contato com a igreja. E ele vai ir atrás lá dos discípulos que ali estavam já querendo entrar em contato com a igreja. Então você percebe que quando a convenção de Deus, a transformação de Deus, ela é verdadeira em nosso coração, a gente vai querer entrar em contato com a igreja. Sim. É impossível. Logo após ele se converter, ele vai em direção a Jerusalém para entrar em contato com a igreja. Então a verdadeira convenção em nossa vida vai produzir na gente o desejo de estar perto da igreja. Sim. Como é que eu posso ser transformado por Deus e não querer estar perto daqueles que também foram transformados por Deus? Exatamente. Uma coisa leva a outra, meu irmão. Se você dá liberdade para Deus te colocar na posição de crente, né, e você se coloca também, ou seja, ambos estão de acordo, tanto você quanto Deus, uma coisa vai puxar a outra. Você vai ser crente, você vai estar em meio de crentes e você vai fazer obras de crentes e, consequentemente, você vai morar eternamente com crentes. No céu. Né? Então, uma coisa vai puxando a outra. Não adianta, meu irmão. Você lutar contra o que Deus quer na sua vida. Não tem. Quem não quer estar perto da igreja, esquece que na eternidade a gente vai morar com a igreja. A gente vai morar com a igreja. Né? E a gente tem que ter essa convicção. Não basta só a gente ficar sonhando. Eu quero. Não, você vai. Você tem que ser convicto disso. Né? Que você vai morar no céu, você vai morar com Deus. Você vai ter a seara enorme ali, meu irmão. Fulano, nossa senhora, mano, que massa ver você aqui. Sim, maravilhoso, tal, né? Então, assim, você no banquete eterno ali com Deus, você cantando santo, 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 sem parar, sem cansar, sem morte, sem infelicidade. Nossa, o que é que eu quero mais? Se Deus diz que aqui é uma passagem, então, pra que eu vou viver pra mim? Porque eu vou ser egoísta, porque eu vou ser um desigrejado. Não tem noção do que Deus aguarda pra ele. Né? Então, assim, meu irmão, desigrejado, tire isso da mente. Verdade. Tire isso da mente. Isso aqui é muito interessante, né? Os desigrejados egoístas, eles vão tentar manter um relacionamento com Deus, né, em suas próprias casas. Eles vão tentar viver o evangelho ali sozinhos, vão tentar fazer suas missões, vão tentar fazer o seu devocional, sempre ele e Deus esquecendo da igreja. Só que das suas próprias razões. Exato. Né? Só que a igreja, ela é como o gás, né? O gás da missão. É aquilo que vai nos impulsionar a continuar fazendo a obra. Sim. Então, quando a gente se distancia da igreja, uma das coisas que a gente vai perder logo é a força. Não adianta querer se manter no evangelho longe dela. Porque, como o Gabriel já mencionou, ela é a base. É a nossa força, é o gás, é a fonte. É a fonte que vai continuar nos motivando. Sim. Eu quero que você
Felipe, cite aquela passagem que você tanto conversou comigo sobre Lídia. Ah, sim. Sim, essa passagem de Lídia é uma passagem muito interessante. No capítulo 16 de Atos, a Bíblia fala que Paulo, impulsionado pelo Espírito Santo, ele vai até uma cidade chamada Filipos. Isso aqui é muito interessante. Meu nome é Filipe e o nome da cidade era Filipos. Essa cidade Filipos, Gabriel... Coisa de Deus, né? Coisa de Deus. Essa cidade Filipos, ela era a capital da Macedônia. E lá na Macedônia o evangelho ainda não havia sido pregado. Sim. Não havia nenhuma igreja lá na Macedônia. Quando o apóstolo Paulo ele chega lá nessa cidade de Filipos, a Bíblia fala que ele vai em direção a um rio, né? E havia ali algumas mulheres próximo daquele rio, provavelmente estavam lavando as suas roupas, né? E ali havia uma mulher chamada Lídia, capítulo 16 de Atos, ali a partir do versículo 11, mais ou menos. Você pode ler isso. Havia essa mulher chamada Lídia lá. E a Bíblia fala que essa mulher era temente a Deus. A Bíblia não menciona se ela já era cristã ou não, certo? Sim. Tem muitas pessoas que falam que ela foi a primeira cristã a se converter. Entretanto, a Bíblia fala que ela era temente a Deus. Se ela já era cristã ou talvez fosse alguém que havia conhecido o judaísmo, alguma coisa. Sim. Mas ela era temente, a Bíblia fala, uma mulher temente a Deus, essa Lídia. Entretanto, não havia nenhuma igreja lá. Depois que ela entra em contato com Paulo, a Bíblia vai falar que Lídia recebeu a mensagem. Provavelmente Paulo pregou alguma coisa lá. Ou informou, ou comunicou uma mensagem que ela ainda não conhecia. Né? Sim. Porque às vezes a gente pode ter um conhecimento do Evangelho, mas não tem um conhecimento completo. Isso. E aí Deus vai enviar alguém. E aí, a Bíblia fala que depois que Paulo pregou lá para ela, Paulo já estava indo embora. Né? Paulo estava indo embora. Entretanto, a Bíblia vai mencionar que Lídia, ela suplicou que o apóstolo Paulo ele permanecesse na cidade e que se estabelecesse em sua casa. Né? Sim. Ela pediu para que Paulo fosse seu hóspede. E é interessante que a Bíblia fala, na minha tradução NVI, fala que ela convidou. Só que na maioria das traduções fala que ela suplicou que o apóstolo Paulo permanecesse ali em sua casa. Ela queria ter esse contato com esse homem de Deus. Isso aqui é muito interessante, porque qual é a relação, Gabriel, que a gente pode fazer com os desigrejados? Como eu já tinha dito, os desigrejados são pessoas que se distanciam da igreja. Sim. Elas se distanciam da igreja porque se acham autossuficientes, né, acham que pode viver o evangelho sozinho. Entretanto, isso aqui é muito interessante, porque na cidade de Filipos não havia nenhuma congregação. Sim. Essa mulher era temente a Deus e ela entra em contato com um apóstolo de Cristo. Né? Que a presença de Deus estava nele. A presença de Deus estava nele. E embora não existisse ali nenhuma congregação, né, nenhuma igreja-templo, havia um homem que estava como representante da igreja. Sim. Né? Estava como representante da igreja. Sim. Então a única igreja que havia ali naquele momento era o apóstolo Paulo. Sim. Ou seja, ele era um braço. Exato. E ela queria ser o outro braço. Exato. Né? O apóstolo Paulo já fazia parte da igreja e ela, conhecendo o apóstolo Paulo, suplica a presença do apóstolo Paulo. Sim. Ou seja, simbolicamente, o que Lídia está fazendo é suplicar a presença da igreja. Sim. Então, olha que coisa interessante. Uma mulher temente a Deus, que não estava em contato com a igreja, mas depois de conhecer o homem de Deus, ela vai suplicar a presença dele. E ele, como representante da igreja, ela está suplicando a presença da igreja. Então, olha que coisa interessante. Quando o temor de Deus, Gabriel, é verdadeiro em nossa vida, a gente vai suplicar a presença da igreja. Sim, concordo totalmente. A gente vai suplicar a presença da igreja em nossas vidas. Porque sabemos que sem a igreja a gente não pode alcançar nada. Isso aqui é muito interessante. Então, essa é a passagem que mostra a necessidade que nós temos da igreja. Se a presença de Deus ela é real na nossa vida, a gente vai suplicar a presença da igreja, assim como Lídia suplicou. E ela ainda disse assim, olha, se vocês me consideram mulher de Deus, eu peço a vocês que se estabeleçam na minha casa. É muito profundo isso. Sim. Isso é muito profundo. E assim, é algo maravilhoso, porque você pode analisar os dias de hoje.
enquanto uns são desigrejados, têm a oportunidade, né, de estar perto de Cristo e viver para Cristo e por Cristo, eles negam. Verdade. Né, como você mesmo falou, e ela, né, como ela vivia em um lugar que ainda não tinha chegado a palavra de Cristo de tal forma que quando Paulo chegou com a presença de Deus naquele local, que ela sentiu, né, que ela quis fazer parte, né, mesmo ela não tendo todo o entendimento, mas só de sentir o que Deus tinha com Paulo e através de Paulo chegou nela, né, ela queria de todas as formas que ele estabelecesse uma igreja, ele ficasse, ele pregasse todos os dias, né? Ela estava sedenta, a palavra é essa. Sedenta, né? Por Cristo. Então, assim, pessoas com dificuldades de chegar a Cristo por circunstâncias, né? Querem chegar a Cristo. E pessoas que têm toda a facilidade de chegar a Cristo, todas as condições, tanto espiritual, né, quanto física, não querem. Não querem de nenhuma forma. Então, assim, é algo que você olha e você... Eu desprezo uma coisa dessa. Sim. Eu desprezo, sinceramente. Porque se a pessoa tem condições de chegar a Cristo e não chega, porque não quer, né? E muitas das vezes essas pessoas conhecem, né? Uma coisa seria se elas não conhecessem, mas elas conhecem. Então fica, querendo ou não, uma chateação dentro da gente que é crente de verdade, que é evangélico, que é cristocêntrico. Fica essa chateação, mas a gente vai se deixar levar por isso? Não, né? Meu irmão, você não quer? Não quer. O livre-arbítrio está aí. Né? Se você não quer Deus, consequentemente, você vai morar com um chifrudo. Né? Não tem outra opção, né? Então, assim, você vai viver pesadelos eternos, você vai viver em um lago de fogo eterno. Né? Sofrendo o tempo todo. É uma opção sua? É uma opção sua. Né? Você quer ser mais temente ao Satanás do que a Deus? Né? Que você vai ter a euforia dentro de você a todos os momentos, eternamente. Sim, é verdade. Né? Então, assim, é a opção sua, meu irmão. Não quer. Isso aqui é muito interessante porque isso reforça a necessidade que nós temos como igreja de estar em contato a todo momento com o cabeça, de estar na intimidade, de estar na fiação. Fortalecido. Exato, porque você observe que o que atrai a atenção de Lídia é justamente a presença de Deus na vida de Paulo. Sim. Então, a partir daquela presença de Paulo, Lídia vai suplicar a presença de Paulo, que simbolicamente é a igreja. Sim. A igreja está com a presença, Lídia percebe a presença e suplica a presença da igreja. Sim. Outra classe que eu diria até de desigrejados seria essa classe de desigrejados que não estão conseguindo contemplar a presença de Deus numa igreja. Então, sim, que não dão liberdade. Exato. Então elas estão numa congregação, talvez, vamos citar o exemplo de uma congregação. Elas estão em uma congregação e elas não estão conseguindo captar o poder de Cristo ali. Sim. Certo? Estão frias, né? Estão frias. Elas não estão conseguindo. Talvez o problema seja até com a congregação. Sim. Talvez o problema seja até com a própria congregação. Ela não sente a presença, ela sai. Sim. Se ela fosse sábia, procuraria uma outra congregação. Sim. Porque nunca, jamais a gente pode deixar de congregar. E você pode observar que a maioria das pessoas não são nem os novos crentes. Exato. Né? São os velhos, os antigos, né? Que já estão ali, já sabem como funciona. Então, assim, Deus diz que você não deve não se abdicar de congregar. Exatamente. Né? Mas ele não fala que você não pode procurar uma outra religião ou outra congregação, né? Então, assim, não está se sentindo bem, irmã, naquela congregação, vai para outra. Exato. Hoje em dia, pode fazer isso, exatamente. Hoje em dia tem a não sei o que, coach, né? São muitas coisas, tem muitas invenções. Worship, né? Worship. Então, assim, tem várias, meu irmão. Tem congregação cristã, exato. tem a Assembleia de Deus Missão, Primitiva, né? Tem várias. São várias. Então, assim, você como um cristão já antigo, você não pode dizer assim, agora eu estou procurando uma nova, e fica visitando uma, fica visitando outra. Exato. E ali vai se esfriando, sendo que
acaba que o problema que estava na sua congregação vai ser visto em outros. E aí vai estar em você. É verdade. Já vai estar em você. O problema já é contigo, Já né? é contigo, né? Não é com a congregação mais. Tem várias. Então isso aqui é muito interessante que o Gabriel falou. É o meu conselho, né, para você que está pensando em sair da igreja. Da igreja não, a gente nunca pode sair da igreja. Mas é como o Gabriel falou, existem várias congregações. Se você percebe que uma congregação não é atrativa para você, o que não falta são diversas congregações, uma variedade de congregações. E eu tenho certeza que em algum lugar você vai se sentir bem. Sim. Se você não se sentir bem em nenhum lugar, o problema já não é com a igreja, mas o problema é com você. Você tem que ver qual é o seu problema. Para a gente partir para o encerramento, não é isso? Sim. Né? Então, assim, último conselho, né, do meu até, né, e consequentemente vai vir o seu. Sim. Agora, é que você, como um cristão, você que procura ser um cristão, né, realmente ali dentro do Evangelho, você que quer se tornar parte da seara de Deus, né, é só seguir o que está na Bíblia. A Bíblia é o guia mais completo, 100% e perfeito que existe na face da Terra. Não tem outro que vá te levar para perto de Deus, né? Porque a Bíblia vai te levar aos princípios de Deus e vai te levar a ficar perto do Espírito Santo e, consequentemente, perto de Deus, né? E agora a gente vai seguir para o seu conselho final, né? Para a gente partir para o encerramento. Bem, gente, antes da gente encerrar, né, tem até um versículo na palavra, a gente não pode deixar de citar a palavra, sim. Que é Hebreus 10, 25, que acredito, já foi até o versículo citado, que fala sobre congregar, que é a nossa obrigação, o nosso dever, e congregar não trata-se de uma opção, é um mandamento bíblico. Né? É um mandamento bíblico. Então nós vamos ler aqui para você, meu amigo que está desigrejado, você que está afastado da igreja, que está temporariamente afastado, que não está congregando, lembre-se que congregar é mandamento do Senhor. Sim. Ainda que você presencie falhas na igreja, você também tem falhas em si mesmo. A melhor maneira que a gente encontra de ocultar as nossas falhas é apontar a falha do outro. Isso. E é aquilo que Jesus disse: por que você aponta a falha do outro se você tem falha? Por que você quer tirar o argueiro do outro? Né? O argueiro do olho. Se você tem uma trave no seu olho. Então, algo que os desigrejados precisam, né, é humildade e ter fé, só isso, humildade e ter fé que Cristo está no controle da igreja. Sim. Ter humildade, aprender e também não ser covarde, porque sair da igreja também é falta de covardia. O que é mais fácil? Eu abandonar um barco que está ali com problemas, né? Sim. Ou eu tentar... Na verdade, o excesso de covardia. O excesso de covardia, né? Ou se uma igreja tem problemas, ok. Mas por que eu não sou a diferença, então, para aquela igreja? Isso. Por que eu não suplico a Deus? Por que eu não peço um avivamento sobre a congregação? Isso. E muitos desses desigrejados, ou até pessoas que já estão na igreja que não são desigrejados, congregam, elas botam isso na mente. Ah, mas não faria diferença se eu fosse a diferença. Mas faz toda a diferença. Mas faz. Se você está numa congregação que apresenta problemas, meu querido, quando você coloca no joelho e apresenta o problema a Deus, tenha certeza que o Cristo, o dono da igreja, ele vai mudar a situação. Sim, com certeza. Então, com certeza. Se eu saio da congregação, eu não tenho fé para orar e pedir a Deus a transformação, eu não tenho coragem suficiente de ser a diferença. Isso. Então, o que é mais fácil? Não, vou procurar outra, vou sair, ou talvez vou até abandonar o barco, porque está todas as congregações com problema. Isso. Né? Isso. É todo pastor ladrão, é isso que as pessoas falam. Sempre isso aí. Generaliza total. Generaliza. Né? Então essa generalização, gente, é covardia, Gabriel, é covardia. É covardia, concordo. Covardia. Não, você não quer ter um compromisso com a igreja, então você vai ser covarde e vai generalizar, e essa vai ser a sua desculpa. Isso. Né? Então, só para a gente concluir o versículo, rapidamente, Hebreus 10, 25. Foi muito bom isso aqui. Já quero agradecer ao Gabriel por essa oportunidade que ele me concede. Estou muito feliz de estar aqui. Foi algo de Deus. Hebreus 10, 25. Fala assim: não deixemos, né? Ele já coloca no plural, né? Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns. Mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês sabem que se aproxima o dia. Né? Isso aqui são palavras que são atribuídas ao apóstolo Paulo, onde ele fala assim: não deixemos de reunirmos como igreja. Ele está falando sobre congregar, isso é mandamento. A gente tem que estar se reunindo como igreja. E para quê? Para encorajar uns aos outros.
Então aquele negócio de que se está tendo dificuldades, a gente se reúne e se encoraja uns aos outros. Isso. Esse é o propósito da igreja. Esse é o ponto Esse final. é o propósito. Esse é o propósito. Por que é tão importante estar na igreja? Porque ali é onde vai ter pessoas que vão te ajudar. O Gabriel hoje está me ajudando. Eu estou ajudando o Gabriel. Sim, com certeza. Imagina se ele resolve viver o evangelho em casa. Tá lá no quarto dele, eu tô no meu. Não ia dar em nada, Não ia ia dar dar em nada. enfraquecimento, né, Exato. espiritual, Exato. físico, ia gerar o suicídio. O suicídio espiritual, como o Gabriel falou. Então, para a gente concluir, é isso. Né? A gente deve estar na igreja, que é o corpo de Cristo, para que a gente continue vivo, para que a gente continue em atividade. Exato. Eu, sem a igreja, não sou nada. Nem eu. Nem eu. Nós, sem a igreja, não somos nada. Mas a igreja, sem a gente, ela vai continuar sendo a mesma coisa. Então, reflita sobre isso em nome do Senhor Jesus. Exatamente. Né? E aqui partimos para o encerramento de mais um podcast, né, da série Ponto Final. Glória a Deus. E glória a Deus, você se sinta convidado para vir mais Amém, vezes. amém. Né, aqui, com certeza irei te convidar mais vezes e Deus irá proporcionar mais vezes para a gente. Muito Tá. obrigado, Gabriel Manzato. Que Deus te abençoe. Continue te dando forças para que você continue fazendo essa obra missionária e que cada vez mais ele te inspire em novas temáticas, em novos conteúdos. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo que mais pessoas vão te ouvir, porque Deus conhece o que está no seu coração e na sua mente. Glória a Deus. E tenha certeza que foi o próprio Senhor Jesus que semeou isso no seu coração. Tenho certeza. Não pare, Absoluto. continue, porque a gente vai semear em lágrimas, mas a gente vai colher com alegria. Glória a Em Deus. nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.